Graça e paz, amados, amigos do Facebook, amigos do Instagram, de todas as nossas redes sociais, louvado seja Deus pela sua vida. Estamos aqui mais uma live, mais um momento de imersão na palavra. Eu gostaria de pedir a cada um de vocês que está assistindo este vídeo, que se você está assistindo o vídeo pelo Instagram, se você está assistindo esse vídeo pelo Facebook, que você clique no coração, que você curta, que você compartilhe este vídeo, que você comente, que você tire as suas dúvidas conosco, amém? Em nome de Jesus. E se você está assistindo este vídeo pelo YouTube, que você se inscreva no nosso canal, que você clique aí nas configurações, clique no sininho, para você não perder nenhuma das nossas mensagens, nenhum dos nossos estudos, para que você não perca nada que nós temos para vocês, amém? Glória a Deus. Vamos falar sobre um tema hoje poderoso, vamos falar sobre a restauração da nossa história. Como que nós começamos a restaurar as nossas vidas? Por que nós vamos falar sobre isso? Por causa do momento atual que nós estamos vivendo, um momento de pandemia, um momento de confinamento, um momento onde as pessoas estão preocupadíssimas, onde as pessoas não sabem mais o que fazer, onde as pessoas estão perdidas. Mas eu creio, eu tenho certeza que você também crê, que em nome de Jesus tudo isso logo vai acabar. E quando isso tudo acabar, nós vamos ter que restaurar as nossas vidas, vamos ter que restaurar os nossos ministérios, vamos ter que restaurar a nossa igreja, vamos ter que restaurar o nosso ser, o nosso dia a dia. Como a gente faz isso? De que maneira que a gente tem que restaurar a nossa história? De que maneira que a gente tem que restaurar as nossas vidas? Amém? Glória a Deus, é sobre isso que nós vamos falar agora, é sobre isso que nós vamos falar no dia de hoje, nesta live. Mais uma vez eu vou pedir para vocês, em nome de Jesus, clique no coração, curta, compartilhe, comente, tire suas dúvidas, compartilhe nos teus grupos, chame os teus amigos, marque os teus familiares, enfim, para que essa mensagem alcance mais vidas. Amém? Glória a Deus. O texto que nós vamos utilizar da Bíblia Sagrada como texto base é o Salmo 126. O Salmo 126 é um conhecido cântico de peregrinação. Está escrito assim: quando o Senhor trouxe os cativeiros que voltaram de Sião, nós estávamos como aqueles que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua se encheu de um cântico. Então dizia-se entre os gentios: grandes coisas fez o Senhor a estes homens. Grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Traze-nos outra vez, ó Senhor, do cativeiro, como as correntes das águas do sul. Os que semeiam em lágrimas, semeiam com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida alguma, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Glória a Deus, é um salmo muito conhecido, um salmo poderoso, como eu disse, é um cântico de peregrinação, onde nós podemos ver um povo alegre, um povo que mais uma vez, depois de muito tempo de tristeza, agora canta, agora se alegra, ou seja, um povo que vivia no cativeiro, mas que agora volta a cantar. É um povo que estava preso, é um povo que estava isolado, um povo que vivia cativo e vivia triste. Mas agora, com a liberdade, podendo voltar à sua terra, é um povo que está feliz. Israel foi levado para o cativeiro porque não guardou o descanso sabático que a Bíblia ensinava lá em Levítico, no capítulo 25, que era necessário que se cumprisse. De 7 em 7 anos era necessário dar descanso à terra, para que ela pudesse se revigorar novamente. Mas Israel não guardou esse ano sabático e então foi levado cativo. Nós ouvimos o texto, nós lemos o texto do Salmo 126 e o autor deste salmo, sem dúvida alguma, é um semeador. Sem dúvida alguma, é uma pessoa que confia em Deus. Porque confiar em Deus é como semear. E semear é uma arte, semear é uma decisão. Semear é ser obediente. Semear é um teste de paciência. Eu não sei se você já passou por momentos da sua vida onde você se envolveu com plantações, com agricultura, mas semear, ele faz parte de um teste de paciência e onde você, depois que lança a semente, depois que você semeia, você não pode fazer mais nada a não ser
confiar em Deus, confiar que a terra vai brotar a sua semente, que a chuva virá, ou seja, é uma total dependência de Deus. Mas voltando ao texto, a cidade santa de Jerusalém estava em tristeza e desespero porque o teu povo estava cativo, porque o teu povo estava preso, estava isolado. Uma nuvem negra estava sobre a cidade de Jerusalém e esses cidadãos oravam e clamavam: restaura-nos, ó Senhor. Porque não eram todos, não foi todo o povo de Israel que foi levado cativo. Somente uma quantidade, somente uma parte do povo. A outra parte, alguns poucos, ficaram na cidade desolada, na cidade destruída. E estes homens e estas mulheres clamavam e oravam pedindo para Deus renovar e restaurar as suas vidas. É mais ou menos o que a gente tem vivido hoje. Pessoas que estão lá do lado de fora, vivendo na escuridão, vivendo junto a este vírus, junto a esta pandemia. E nós aqui, isolados, e nós aqui, confinados, cativos. Mas observe, a palavra restaurar, ela vai guiar todo o Salmo 126. Ela vai ser uma nota dominante, uma nota predominante nesse salmo. Um salmo que vai falar de conversão, um salmo que vai falar de transformação daqueles que estavam no cativeiro. Aleluia! Isso é muito forte. A restauração das nossas vidas, ela vai ser sempre a vontade plena do Senhor. Porque Deus, ele é um especialista em restaurar vidas. Deus, ele é um especialista em restaurar casamentos. Deus é especialista em resolver problemas, lutas e qualquer tipo de tribulação que a sua vida esteja enfrentando. Mas ele virá sempre nos restaurar quando nós estamos presos, quando nós estamos cativos, quando nós pensamos que não tem mais como seguir em frente. Quando nós achamos estar longe dele, então ele vem nos restaurar. E depois que ele vem, depois que ele age sobre as nossas vidas, a obra que ele faz é tão grande que nós ficamos como bobos, que nós não acreditamos que ele foi capaz de fazer tudo aquilo, que a obra que ele fez foi tão perfeita. Porque a restauração de Deus é como uma metamorfose, ela muda, e aquele que olha para algo não imagina que aquilo um dia passou por tantas lutas. Aleluia! Toda vez que Deus faz algo nas nossas vidas, Ele não faz isso somente para agradar os seus filhos. Observe isso. Toda vez que Deus faz uma restauração na vida de alguém, toda vez que Deus transforma a vida de alguém, existe um motivo principal para que isso seja feito. Existe algo relacionado à coletividade. Deus vai sempre nos ensinar que o importante é o coletivo. Observe, Jó, ele só foi abençoado depois que ele começou a orar pelos seus amigos. A vida de Jó começou a ser transformada quando ele começou a orar, não por ele, mas quando ele começou a orar pelos seus 3 amigos. Abraão só foi abençoado porque todas as nações da terra seriam abençoadas através dele. Meus queridos, ouça isso. A transformação de Deus, a restauração de Deus, o agir de Deus na vida das pessoas nunca vai ser único exclusivamente para impactar a vida daquela pessoa. Não, Deus está sempre preocupado em atingir uma geração inteira. Deus está sempre preocupado em atingir um bairro. Deus está sempre preocupado em atingir uma cidade. Deus quer sempre salvar um estado, uma nação. Deus quer salvar a humanidade inteira. Então é por isso que toda vez que Ele restaura uma vida, é sempre pensando no que aquela vida vai causar e no impacto que aquela vida vai causar em todas as outras vidas que estão ao redor delas. Aleluia! Isso é muito poderoso. Olha só, a restauração que Deus fez na vida de Ana, por exemplo, você pode encontrar isso lá no primeiro livro de Samuel, a partir do capítulo 1. Vai provar que Deus, quando quer restaurar algo, Ele restaura e muda e transforma, e essa restauração impacta a vida de centenas de milhares de pessoas. Deus precisava de um profeta. Deus queria um profeta. Ana queria um filho. Depois de 25 anos, Ana semeou. Me dá um filho que eu te devolverei.
Deus então move todo o mundo espiritual para restaurar a vida daquela mulher e conceder a ela um filho e receber em troca como profeta. Meus queridos, eu não sei o que se perdeu na sua vida, mas ouça isso e receba isso no fundo do teu coração. Deus quer restaurar tudo aquilo que se perdeu. Deus quer trazer de volta para o centro da vontade dEle aquilo que se perdeu na sua vida. Olha só, Deus já nos restaurou de males. Deus já nos restaurou as nossas vidas de tantas coisas ruins. Deus já transformou tempos confusos e difíceis da nossa vida. Mas talvez você possa estar se pensando, amém, como que eu tenho que agir então para ter a minha vida restaurada? Como que eu tenho que agir depois que acabar esse isolamento, depois que acabar essa pandemia? O que eu tenho que fazer? Primeiro, semeie com alegria, semeie com esperança. Porque nas nossas vidas nós temos sempre que semear no reino de Deus. Do que eu estou falando? Estou falando de orar. Estou falando de buscar a Deus. Estou falando de jejuar. Estou falando de estar sempre pronto para aquilo que Deus tem para a sua vida. Semear no reino de Deus. Não estou falando somente de finanças. Não estou falando somente de ofertas. Pelo contrário, estou falando de você. Semeie tempo para Deus. Semeie tempo orando, semeie tempo buscando a Deus, jejuando. Mesmo que a sua terra, a terra da sua vida pareça estar seca, continue semeando, continue firme. Mas se as coisas ficarem mais difíceis, não importa, mesmo que chore, mesmo que doa, mesmo que você esteja no deserto, mesmo que esteja sentindo dores, mesmo que esteja numa tempestade, não pare de semear no reino de Deus. Aquilo que você semeia, você colhe. Isso é um princípio básico. Quem semeia, colhe. Se você ora, você vai ter colheita. Se você busca, você vai ter colheita. Se você jejua, você vai ter colheita. Se você busca uma vida de santidade, você vai ter colheita. E a Bíblia vai nos ensinar que da mesma forma que a gente semeia, a gente colhe. Se você ora pouco, você semeará pouco dos frutos da oração. Se você busca pouco, você vai colher pouco dos frutos da busca de Deus. Se você vive pouco uma vida de santidade, pouco você vai colher dos frutos da santidade. Outra coisa que é importante, onde você semeia é onde você colhe. Se você semeia no campo A, você não vai colher nada que tem no campo B. Aleluia. Você está compreendendo esta palavra? Olha só, Gálatas no capítulo 6, a partir do versículo 6, vai nos ensinar o seguinte: o que é instruído na palavra, olha só, aquele que é instruído na palavra, reparta todos os seus bens com aquele que o instrui. Olha só. Aquele que aprende a palavra de Deus, divida todos os seus bens com aquele que te ensina. Vou falar de novo. Gálatas capítulo 6, versículo 6. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também colherá. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Então, semeie tudo que é relacionado ao reino. Semeie sementes que são relacionadas ao reino de Deus. E onde? Em pessoas, na palavra, em Deus, no Espírito. Aleluia. Muitas vezes as pessoas leem esse texto de Gálatas, mas só lê a parte daquilo que o homem semear, certamente colherá.
Mas o texto ele vem de um contexto que está escrito em cima. Aquele que aprende a palavra divida todos os seus bens com aquele que o ensina. Você precisa honrar os seus mestres, os seus pastores. Você precisa abençoar a vida daqueles homens de Deus que têm te ensinado. Você precisa abençoar a vida dos homens de Deus que têm orado por você, daqueles homens de Deus que têm jejuado pela tua vida, por aqueles homens de Deus que têm investido tempo para ter uma compreensão da palavra, para depois compartilhar com você, para que você também seja abençoado. Porque não adianta você querer aquilo que você não semeia. Não adianta você querer colher de onde você não semeia. Não adianta você querer uva e plantar maçã. Não adianta você querer algo dos lugares celestiais se você só fica plantando coisas da carne. Não adianta você querer ser um homem usado por Deus, não adianta você querer ser uma mulher usada por Deus se você não ora, se você só fica vendo novela, se você só fica vendo futebol. Como que você vai ser usado por Deus se você não está plantando no reino? Você não vai colher dons, não vai colher frutos do Espírito. Por isso que nós temos que semear tempo. Temos que semear ações no reino de Deus, crendo que nós vamos colher, crendo que nós vamos participar dos milagres de Deus. Paulo vai falar lá na primeira epístola de Coríntios, no capítulo 9, no versículo 10. Não é certamente por nossa causa que ele o diz. Sim, isso foi escrito em favor de nós. Porque o lavrador, quando ara, e o debulhador, quando debulha, devem fazê-lo na esperança de participar da colheita. Como assim, pastor? Quando você ora, clamando por dons espirituais, quando você ora pedindo para que Deus faça de você um homem de Deus, um homem usado, você precisa crer que Ele vai fazer e que você vai ser usado por Ele e que a obra de Deus vai ser feita mediante a tua vida. Aleluia. Porque Deus quer encher as nossas vidas de águas que vão transbordar. Deus quer que a sua vida seja como um rio que transborde e irrigue as vidas de todos aqueles que estão em volta de você. Aleluia! Para isso você tem que semear com alegria, semear no reino de Deus, crendo que você vai receber. Semear no reino de Deus com alegria não significa orar porque é obrigado, não significa ler a Bíblia porque é obrigado, não significa jejuar porque está tendo uma campanha de jejum na igreja. Não é isso. Quem está pegando? Aleluia! Se você está compreendendo, digite aí, estou compreendendo. Se você está entendendo, digite aí, estou entendendo. Aleluia, louvado seja Deus pela tua vida. Glória a Deus. Essa é a primeira parte. A segunda parte, semear exige ação. Para que a sua vida seja restaurada, você precisa semear com alegria, você precisa semear com esperança, você precisa semear no reino de Deus, você precisa semear em Deus, você precisa fazer a sua parte, tem que semear com alegria, mesmo que você esteja chorando, mesmo que esteja doendo, mesmo que esteja escuro. Amém? E você tem que entregar para Deus aquilo que você muitas vezes quer comer, porque a semente preciosa e a semente que vai dar fruto não é aquela que você come, é aquela que você semeia no reino de Deus. É aquela que você lança na terra, é aquela que você lança na terra fértil, e Deus é uma terra fértil que sempre vai dar frutos. Mas semear exige uma ação. Observe que um lavrador ele tem uma grande variedade de trabalho diante da vida dele. Em cada estação do ano, em cada dia, em cada plantação, o tipo de trabalho dele é diferente. Assim também tem que ser com nós. Assim também tem que ser conosco. Com os nossos deveres no nosso trabalho, com os nossos deveres da nossa casa, na nossa família, com os nossos deveres na igreja, com os nossos deveres como cidadãos.
A gente precisa, antes de tudo, conhecer a nós mesmos. A gente precisa buscar conhecer quem nós somos. Para isso, a gente precisa se movimentar, a gente precisa agir, não fica parado. Faça alguma coisa diferente. Mergulhe onde você nunca mergulhou. Observe. Gálatas no capítulo 12, no versículo, perdão, Gênesis no capítulo 12, no versículo 1, vai contar a história do chamado de Deus para Abraão. Está escrito assim: ora, o Senhor disse para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Existe uma passagem aqui, neste versículo, que em hebraico diz: vai omer Adonai el Avraham leshayesha. Saia para ti mesmo. Olha só. Deus está dizendo para Abraão sair para ele mesmo. Sair para dentro dele. O chamado de Deus para Abraão era uma peregrinação de autoconhecimento. Como assim, pastor? Deus queria levar Abraão para que Abraão conhecesse ele mesmo. Deus queria que Abraão conhecesse a ele próprio. Esse é o real significado do texto de Gênesis 12:1. Sai para conhecer a si mesmo. Aleluia! Quando acabar essa quarentena, quando acabar esse isolamento, saia da sua casa, mas saia para passar a conhecer a si mesmo, o seu interior, as suas qualidades, os seus defeitos, as suas habilidades, os teus dons. Pare de ficar parado, vendo o mundo passar, vendo a tua família passar, teus filhos envelhecerem. Para de ver tanta oportunidade de trabalho acontecendo. Pare. Comece a colher. A Bíblia vai nos ensinar em Eclesiastes, no capítulo 3, no versículo 2, que tem tempo para nascer, que tem tempo de morrer, mas que tem tempo de plantar, mas também tem tempo de arrancar aquilo que plantou. Aleluia! Deus disse para Moisés, lá em Êxodo, no capítulo 16, eu farei chover, cair o pão dos céus, e o povo sairá e colherá todos os dias a sua porção diária, para que eu prove, olha só, para que eu o prove se anda na minha lei ou não. Vou falar de novo o texto. Êxodo 16, versículo 4. Então disse o Senhor a Moisés: eis que eu farei descer o pão do céu, e o povo sairá e colherá diariamente a sua porção diária, para que eu o prove se anda na minha lei ou não. Olha só, Deus está dizendo para Moisés: o povo vai ter que sair e colher todos os dias para eu saber que o povo anda na minha lei ou não. Você não está compreendendo. Deus enviou o maná para o povo de Israel. Deus alimentava o povo de Israel. Mas o povo de Israel precisava sair para colher o maná todo dia. Tá pegando? Aleluia. Deus te alimenta no meio dessa crise. Deus te sustenta no meio dessa crise. Deus vai continuar te alimentando quando essa crise passar. Deus vai continuar te sustentando quando essa crise passar. Mas você precisa sair. Você precisa sair para conhecer a si mesmo. Para então provar para Deus que anda na lei dele, ou seja, para provar para ele que confia nele, que depende dele.
Aleluia. Mesmo que seja com lágrimas, mesmo que esteja doendo, saia para colher. Se movimente. Deus está de olho em você. Deus está esperando o seu movimento em direção daquilo que Ele tem para a tua vida. Aleluia. Se antecipe. Corra na direção daquilo que Deus está fazendo para você. Se você está precisando de um emprego, Deus já te abençoou. Corra na direção dele. Faça algo por ele. Se você precisa de uma renovação, de uma restauração no casamento, Deus está fazendo. Deus já fez. Corra na direção dele. Faça o que tem que ser feito. Aleluia. Deus está esperando a sua ação. Deus está esperando você se mover. Glória a Deus, para começar a germinar a semente que você lançou. Aleluia! Aleluia! Porque você já semeou com alegria, você já semeou com esperança. Agora você precisa agir. Eu não sei onde é que a sua vida precisa de uma restauração, mas semeie no reino, semeie em Deus a sua restauração e depois saia de encontro a ela. Glória a Deus. Quem está pegando aí? Quem está compreendendo? Aleluia. Porque quando você for colher o fruto da tua tribulação, porque quando você for colher o fruto da tua luta, quando você for colher o fruto da tua restauração, você vai então abençoar aquele que está contigo, que está em volta de você. Você vai bendizer a Deus. Aleluia. Que fez você semear mesmo em lágrimas. E agora você se levanta para colher. Porque para semear precisa de ação, mas para colher também. Olha só, se o povo de Israel ficasse esperando o maná cair, mas se não fosse pegá-lo, morreriam de fome. E se não fosse pegar num dia, morreria de fome. Se não fosse pegar no outro dia, eles tinham que sair todos os dias, porque a Bíblia Sagrada vai nos ensinar que o pão, que o maná, ele estragava de um dia para o outro. Ou seja, era preciso sair para pegar o maná todos os dias. Deus sustentava, Deus alimentava, Deus enviava o pão, mas o povo precisava sair para pegar o pão. Todos os dias. Pastor, mas hoje eu acordei com dor de cabeça, hoje eu não vou, então você não vai comer. Mas está doendo, não importa, saia para pegar o pão. Deus está falando isso para você nesta noite. Saia para buscar o teu pão, independente da sua situação. Saia. Aleluia. A gente não pode ficar esperando as coisas acontecerem. A gente não pode ficar esperando as coisas ficarem tudo de acordo com aquilo que a gente quer que fique para depois começar a fazer, não. A Bíblia vai dizer assim lá em Eclesiastes no capítulo 11, no versículo 4. Olha só, quem observa o vento não semeará, e aquele que olha as nuvens nunca colherá. Ou seja, aquele que observa o vento. Você já viu alguém observando o vento? Fica olhando para cima, observando o vento. Esse não planta. Aquele que olha para as nuvens, Eclesiastes 11:4, aquele que olha para as nuvens. Primeiro ele olha para o vento, aí depois ele olha para a nuvem. Esse não vai colher. Por quê? Porque ele não age. Por quê? Ele não vai atrás daquilo que é necessário. Eu costumo dizer sempre, o milagre de Deus, ele é compartilhado. Deus, você entra com aquilo que é possível. Deus entra com aquilo que é impossível. E então o milagre acontece, mas se Deus entrar com aquilo que é impossível e você não fizer o que é possível, não vai acontecer. Quem está pegando? Deus quer que você se mova na direção da tua colheita.
daquilo que Ele já te deu, daquilo que Ele já proporcionou para você. Porque primeiro Deus faz a promessa, depois Ele prova você, ou seja, Ele fica esperando você ir na direção daquilo que Ele já te deu. Sim, 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 Deus Ele nos prova. Ele nos prova para saber se a gente está apto a ser dependente dele em todas as circunstâncias. Esse isolamento está servindo para Deus provar a dependência de muitas pessoas. Deus quer ver se realmente essas pessoas são dependentes dele na sua totalidade. A Bíblia vai dizer lá em Deuteronômio, no capítulo 8, versículo 16. Olha só, que no deserto Deus te sustentou com maná, para que teus pais não conheceram, para te humilhar e para te provar, para depois te fazer bem. Olha só. Deus sustentou o povo com maná, para humilhar o povo, para provar o povo, mas depois para fazer bem. Esse isolamento está servindo para que nós sejamos humilhados, para que nós reconheçamos que quem está no controle de todas as coisas é Deus. Agora Deus está nos provando se somos realmente totalmente dependentes dele. Agora, em seguida, ele vai nos fazer bem. Então as bênçãos disso tudo virão somente depois que a gente começar a entender que primeiro nós nos humilhamos, depois nós somos provados, que nós temos que ir em direção àquilo que queremos. Então as bênçãos do Senhor virão para as nossas vidas. Então semeie com alegria, semeie com esperança. Não fique parado. Tome uma atitude, corra na direção daquilo que Deus tem para a tua vida. E por último, fique firme nas promessas que Deus fez para a tua vida. Isaías no capítulo 55, no versículo 6, vai dizer o seguinte: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto. O povo de Israel aprendeu a confiar no Senhor. Aprendeu que quando ele manda o pão, tem que sair, tem que agir, tem que colher. Mas o povo de Israel também aprendeu que Deus sempre quis que eles se abaixassem diante de Deus para colher aquilo que ele entrega. Aleluia. Aleluia. Toda vez que Deus te entrega uma bênção, abaixe-se diante dele. Prostre-se diante dele. Agradeça. Seja grato. Aleluia. Dê a ele reverência. Prostre-se diante dele. Glória a Deus. Não faça como o outro ladrão da cruz, que ficou calado. Busque a Deus enquanto você pode, porque Ele te fez uma promessa. Permaneça firme nas promessas que Deus fez na tua vida. Não duvide das promessas que Ele fez para você, mas já faz anos, já faz dezenas de anos, não importa, fique firme. Ana esperou durante 24 anos por Samuel. Fique firme. A Bíblia Sagrada está repleta de relatos de pessoas que esperaram por anos, 12 anos, 38 anos, 24 anos. O Salmo 89, no versículo 34, vai dizer o seguinte: não quebrarei a minha aliança, não alterarei o que saiu dos meus lábios. Essa é a palavra de Deus. Assim diz o Senhor, eu não quebrarei a minha aliança e eu não mudarei aquilo que saiu dos meus lábios. É preciso que nós entendamos
as razões pelas quais o nosso trabalho no Senhor, a nossa confiança no Senhor, a nossa firmeza nas promessas dele não pode ser em vão. A gente precisa entender as razões disso. A gente precisa acreditar que vai haver colheita. Porque ele prometeu que todo aquele que planta, colhe. Se você semear a semente na terra fértil, você vai colher um fruto poderoso de glória. E esse fruto vai te gerar semente para você plantar novamente e colher mais frutos e ter mais sementes. Aleluia! Fique firme naquilo que Deus tem para a tua vida. E saiba que na mesma proporção que você planta, você colhe. Paulo vai dizer sobre isso lá em 2 Coríntios, no capítulo 9. E digo isto, que o que semeia pouco também colhe pouco. Invista muito tempo nas promessas que Deus fez para você. Invista muito tempo orando, lendo, se aprofundando, buscando a Deus. Talvez você semeie com lágrimas, com dor, mas a colheita vai ser com alegria. Na proporção da tristeza, haverá colheita de alegria. E eu finalizo essa mensagem com o que está escrito em Apocalipse, no capítulo 21, no versículo 4. E ele enxugará dos teus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, porque a antiga ordem já passou. Aleluia! Essa é a principal promessa que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Confie nessa promessa. Seja grato. Semeie com alegria. Saia para buscar as tuas bênçãos e continue crendo nas novas promessas do Senhor. E então este ciclo vai se repetir e você vai viver uma vida sempre cercada pelaquilo que Deus tem reservado para a tua vida. Amém? Glória a Deus. Você que está aqui conosco até este momento, eu gostaria de te apresentar o meu último lançamento, o meu livro As Quatro Torres, Zonas de Ataque Espiritual, uma palavra poderosa que Deus deixou e entregou no meu coração, por onde Satanás tem invadido, por onde Satanás tem atacado a vida dos crentes dessa geração. Porque Satanás, ele ataca os crentes de maneira estratégica, por áreas específicas. E Deus me deu estas áreas, estas estratégias, que está aqui neste livro, um livro poderoso. Se você é crente, se você é cristão, se você é um filho de Deus e se você vive nessa geração, você precisa desse livro, amém? Glória a Deus. Você pode adquirir ele lá no meu site, www.ericsantana.com.br. A gente envia e entrega para todo o Brasil, amém? Eu tenho lá também no meu site nossos DVDs com as nossas mensagens. Este aqui, uma mensagem para ministros, para pastores, pregadores, líderes de louvor, líderes, diáconos, todo mundo que trabalha na igreja, uma mensagem poderosa. Você está preparado? É sobre o noivo, a hora que o noivo vem, será que você está preparado para ele ou não? A hora que Jesus te chamar para a obra, ou a hora que Jesus te chamar para uma outra obra, você está preparado? E esta mensagem é o que realmente importa no meio das lutas e dos desertos das nossas vidas. Porque toda vez que a gente vive uma luta, toda vez que a gente vive um deserto, Deus tem algo para nos ensinar. Será que você está preparado para aquilo que Deus tem para te ensinar no meio da tua luta, do teu deserto? Olha só, nós estamos com uma promoção no nosso site. Adquira os nossos 2 DVDs de mensagens e você vai levar
gratuitamente um exemplar do livro As Quatro Torres. Amém? Glória a Deus, entra lá no nosso site www.ericsantana.com.br, está aí embaixo na tarjeta o endereço do site, acesse o site, adquira os nossos material, abençoe este ministério, abençoe tudo aquilo que Deus tem feito por nós, tudo aquilo que nós temos feito também para a obra de Deus. Seja um cooperador dessa obra, alcance vidas que você talvez não esteja alcançando, então nós estamos aqui para isso. Amém? Glória a Deus. Lá no nosso site também você vai encontrar estudos bíblicos, pregações, podcasts, enfim, diversas coisas muito interessantes para vocês. Amém? Glória a Deus. Estamos à vontade para vocês fizerem os seus comentários, tirarem as suas dúvidas, entrar em contato conosco para respondermos tudo aquilo que você tem de dúvida dentro do que nós possamos responder, é claro, mas nós vamos entrar em contato com vocês. Amém? Louvado seja Deus pela tua vida. Um abraço. Deus te abençoe.